Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Tensei Shitara Ken The Star, ou como tá em inglês, Reincarnated as a Sword, ou, no bom português, reencarnado como uma espada, tá? Mais um Isekai, né? Eu falo pouquíssimo de Isekai aqui no canal. E nesse caso, talvez aí o melhor Isekai desse ano, não sei, eu acho que o Overlord ainda tá na frente. Na minha opinião, acho que o Overlord ainda tá mais na frente. Mas, cara, esse aqui não fica muito atrás não, tá? É bem bacana, eu tenho gostado bastante de acompanhar isso daqui. E vamos falar a respeito dele, tá? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, do que se trata, então, esse anime, né? A gente conhece aqui primeiro um cara, né, que ele não tem nome inicialmente. E ele morre. Sim, exatamente isso. No início dessa história de Isekai, o cara realmente morre. A gente vê o cara bater nas botas, basicamente. E, bom, ele reencarna em outro mundo, um mundo de fantasia gamificado, né, obviamente. Só que ele não reencarna nem como monstro, nem como um personagem, nem como nada disso. Ele reencarna como um objeto, pois é. E um objeto inanimado ainda por cima, que é uma espada. Pois é, ele reencarna como uma espada fincada. É pra não sair mesmo, é a derrota total, né? O cara tá pagando por algum pecado aí que ele cometeu, não é possível, né? E bom, acidentalmente ele acaba farmando ali algumas criaturas, né? E ele fica poderoso o suficiente para poder se locomover, né? Ele começa a entender como é que funciona as mecânicas gamers, né, desse mundo. E ele acaba ficando poderoso ao ponto de ele conseguir farmar criaturas sozinho. É uma arma que não precisa de dono, né? O cara só vai farmando tudo que vê pela frente. E ele vai ficando extremamente overpower. E numa dessas andanças ele acaba ali sofrendo um acidente, onde ele dá de cara com uma jovem garota ali da tribo dos gatos pretos, né? Que é uma tribo de kemonos que são muito frágeis, eles não são muito fortes para lutar, nenhum deles consegue ser aventureiros, aparentemente. E essa menininha, que no futuro vai se chamar de Fran, né? Ela basicamente cria uma espécie de dupla com essa espada, né? Ela meio que vira ali a portadora da espada lendária, né? E essa espada, então, que ela acaba apelidando depois ali de Shishou, acaba que eles fazem uma parceria, né? Ele meio que vai ser ali a espada dela e ela vai ser uma grande aventureira, né? Vai buscar glória e aventura, né? Junto com essa espada, né? E ele quer servir a esse propósito, né? O cara, ele ficou tanto tempo ali, né? Parado, né? Sendo uma espada que ele decidiu que ele quer ter um dono, né? Ele quer ser portado por alguém, ele aceita o fardo, né? E a Fran, então, que a princípio é uma pessoa que não poderia ser uma aventureira, não teria nenhuma capacidade, né, de se aventurar, acaba então aí partindo para sua jornada, né, de se tornar aí uma poderosa aventureira que vai resolver quests, né, se aventurar em dungeons e viver altas aventuras loucas, né? Basicamente, o grosso da história seria meio que isso, tá? Falando em alguns detalhes a respeito da trama, sem sombra de dúvida, a única coisa que importa em relação à personalidade dos personagens que aparecem aqui é o dueto Fran e Shishou. É só eles que importam, tá? Principalmente o Shishou, porque ele é de certa forma o protagonista, né? A Fran também faz ali uma espécie de protagonismo, mas ele é quem dita pra onde vai a história do anime, tá? Principalmente porque ele também é responsável em parte pela narração também da história. Na verdade, em parte não, ele é bastante responsável inclusive por essa parte aí, tá? A gente vê ele sempre fazendo comentários mentalmente, né, sobre o que tá acontecendo, sobre as observações que ele faz sobre a Fran, ou sobre as pessoas ali em volta. Às vezes ele fala telepaticamente com ela, então eles têm uma conversa privada ali no meio do povão, e aí eles começam a fazer várias observações ali entre eles. É bastante interessante, tá? E ele realmente ele carrega bastante esse ponto aí da história. Já a Fran, ela não fala muito, mas ela é bastante responsável pela parte kawaii, né, desse anime aqui. E claro, né, esse anime tem uma excelente animação por causa principalmente da Fran, né? É aquela teoria que eu já falei, que já provei, acho que eu já provei várias vezes aqui inclusive, né? Se fosse um cara maromba sendo protagonista, provavelmente seria uma merda o visual desse anime. Mas como é uma gatinha fofinha, né, kemono, aí tá valendo. Já o pessoal joga dinheiro aí na cara do estúdio pra fazer algo mais bonito, né, algo decente, né? O estúdio responsável é o
não vou saber falar em japonês, mas é C2C basicamente. E esse estúdio, eles, assim, é bastante bonito visualmente o anime, tem alguns pontos ali que eles falham bastante, mas no geral eles são bem bonitos, tá? Um ponto que fica faltando aqui um pouco em parte é a questão da movimentação na hora das lutas, tá? É uma luta que não tem tanto movimento, embora tenha momentos muito legais justamente por não ter movimentos. É algo mais ou menos parecido com Boku no Hero. Quem acompanha Boku no Hero sabe do que eu tô falando. Eles meio que fazem o momento ser mais épico não tendo movimentação, sabe? É bem louco. Mas as partes que tem movimentação são excelentes. As lutas são muito iradas. Teve um comentário que eu vi, não sei aonde, que alguém tava reclamando de censura, né? Porque os monstros não tem muito sangue, né? Só que tem um pequeno detalhe aí que faz toda a diferença. O sistema de progressão desse mundo do anime basicamente funciona da seguinte forma. Os aventureiros, ou no caso até a espada inclusive, né, o Shishou, eles têm que matar as criaturas, os monstros, e dentro desses monstros tem uma espécie de cristal, um núcleo, que se rompido a criatura morre, é derrotada, e quem matar ele, quem fatiar a criatura, né, ganha XP. Basicamente funciona assim. Só que acontece que assim, o fato de não ter sangue e o fato de ter um núcleo nas criaturas incentiva a Fran e outros personagens a serem extremamente brutais, porque vira e mexe tá voando pedaço de bicho, cara. Tem uma aventura ali logo no início que é com goblins, que, cara, voa goblin pra tudo que é lado. É braço voando, é perna voando, é cabeça voando. E assim, o fato de não ter sangue não significa que você não vai ver as partes voando, tá ligado? Tá voando goblin pra todos os lados, de várias maneiras diferentes, em partes inclusive. É bizarro, sabe? Quando tem uma explosão, a gente vê o corpo se desfazendo na explosão, saca? Bem maneiro. Assim, apesar de não ter muito sangue, tem sangue sim, tá? Mas numa quantidade menor, às vezes com uma cor diferente, dependendo do monstro que eles estão enfrentando. Mas a brutalidade existe, tá? E é incrível. É muito boa, inclusive. É bem legal mesmo. O próprio Shishou, inclusive, a própria espada, ela faz uns abates ali, umas kill can ali, muito legal, inclusive, muito decente. Então assim, achei bem maneiro, visualmente, inclusive é um dos animes mais legais que tivemos aí esse ano. Easy, tranquilamente, assim, apesar de não ter grandes movimentações em toda a cena de luta que acontece, ainda assim é bem maneira, ela é bem mais consistente que a maioria, tá, dos animes que saíram esse ano, com toda certeza. Principalmente focando em ação, tá? Então é bem interessante, tá? Em questão aí da aventura, né, não tem grandes coisas ali. O maior mistério, na verdade, é sobre quem é que colocou o Shishou ali naquela espada, né, a alma ali do cidadão ali na espada. Porque a gente vê, né, que tem uma espécie de criador ali nesse mundo que escolheu colocar ele naquela espada só de sacanagem mesmo, né? E a gente, talvez seja interessante ver aí no futuro, né, esse encontro aí entre a espada e o criador, né, dela. Seria bastante interessante no mínimo. Mas bom, é isso, é um anime aqui isekai, não é tão genérico assim, né, apesar, ele tem sim muitas coisas aqui que você já viu em outros isekai, principalmente os personagens secundários, eles são totalmente reaproveitados, tá, mas a dinâmica entre os protagonistas aqui é genial, tem uma arte muito boa, tem uma certa brutalidade sim, tá? Apesar de não ter tanto visceral de sangue, né? Tem bastante brutalidade, o pessoal perde pedaço aqui e ali várias vezes, tá? Então é legal sim, vale a pena dar uma olhada, tá? Tem 12 episódios, já tá acabando se eu não tô enganado. E, cara, realmente pra fechar o ano aí bem maneiro, eu recomendo dar uma olhada aí em Tensei Shitara Ken Destar, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui, comentem aí o que vocês acharam, né, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!